Bom dia, Marcos Neves. Eu estou aqui, audiência, recebendo o Marcos Neves, que vem nos falar sobre um assunto extremamente importante. O Marcos, que é coordenador do Sinasef, seção IFSC e integrante do Comando Local de Greve. É isso, né, Marcos? Sim, ok. E bom dia, seja bem-vindo. E a gente vai falar, eu vou te deixar falar, a gente intitulou essa entrevista, né, deu um título, Lula não vai cumprir suas promessas com os educadores e estudantes? Isso é uma pergunta, e a gente começa com ela. Bom, não há dúvida que o processo eleitoral que elegeu Lula, polarizado da forma como foi, ele fez uma demarcação clara de dois projetos, né? Porém, essa mesma polarização, ela tornou a frente que elegeu Lula uma frente bem ampla, né? E isso, de certa forma, determina a natureza do próprio governo Lula, no sentido do ponto de vista programático. A expectativa dos educadores, né, e dos trabalhadores da educação como um todo, quando se engajaram na eleição do Lula, não foi por uma questão de personalidade, foi por uma questão de programa. E, nesse sentido, quando a gente fala programa, é de uma pauta que a educação propôs, né? Inclusive esteve presente nos debates, né, do próprio processo eleitoral, que é uma pauta de retomar, né, os projetos educacionais que foram formulados já desde a época do primeiro governo Lula e que foram, de certa forma, parte deles implantados, né? Porque o governo Bolsonaro, de certa forma, fez uma gestão de destruição da rede pública, né, gratuita nesse país. Então, é claro que, nesse sentido, quando a gente participa ali com a apresentação da nossa pauta, tanto no processo de transição, né, quando a equipe de transição do governo Lula foi montada, a gente já retomou um diálogo com essa equipe, né, reapresentando a nossa pauta. É uma pauta histórica do movimento, né, no sentido de expansão da rede pública, tanto de universidades, de institutos federais, de retomada dos investimentos em ciência e tecnologia, né, e também, é claro, as questões relativas às carreiras, né, dos trabalhadores dessas áreas, né, e por entender que uma política pública ela tem que ter uma continuidade, tem que ser uma política pública de Estado e não de governo, e quem garante essa continuidade é exatamente o staff profissional dos servidores, dos trabalhadores que bancam, né, na ponta a execução dessas políticas públicas que visam pagar dívidas históricas dos trabalhadores, né, seja na área de saneamento, de habitação, de saúde, educação, ciência e tecnologia. Então, a nossa expectativa era que rapidamente a gente pudesse, a partir da mesa de negociação, ter os encaminhamentos para tanto recomposição do orçamento das redes de institutos federais e universidades federais, assim como retomar o poder de compra das carreiras do serviço público. Infelizmente, não tivemos essa movimentação do governo durante o ano todo de 2023 nas mesas, e o que nos levou, portanto, no início de 2024, a ter que, diante desse impasse, ter que desencadear o movimento, né, de greve, que é uma ferramenta legítima, constitucional, que se usa em qualquer processo negocial, apesar que a gente não tem uma regulamentação de processos negociais no serviço público, a gente, né, considerava que, uma vez instituído as mesas de negociações permanentes, esse processo poderia rapidamente ser solucionado.
Infelizmente, dadas as características, né, exatamente dessa frente ampla do governo Lula, e temos um diagnóstico claro de que hoje o MEC, né, não é composto por uma equipe alinhada com a nossa pauta do ponto de vista de defesa do ensino público gratuito, laico, né, e que nós temos a presença muito forte de representantes de Todos pela Educação, de Fundação Lehman, dentro do MEC, a gente percebeu que isso, né, não daria para depender de uma boa vontade desse governo e, portanto, a gente resolveu assumir o protagonismo e desencadeamos a greve. E a greve em si, rapidamente, ela foi um catalisador no sentido de fazer com que as mesas de negociações andassem, né, e em que pese que as propostas que vieram para a mesa eram muito marcadas pelo limite da própria política macroeconômica, que também revela um pouco essa característica, essa natureza de frente ampla desse governo, que está comprometido com reajuste fiscal, com déficit zero, e que são, de certa forma, opções da macropolítica econômica que vão estrangular qualquer possibilidade de termos aí as políticas públicas de Estado sendo efetivadas, né, com o atendimento das pautas das diversas áreas, não só da educação, mas da saúde, da habitação, de saneamento. Enfim, nós estamos vendo que sempre essa política macroeconômica bate de frente com as pautas e as necessidades colocadas pelos movimentos, seja eles os movimentos dos sem-teto, seja o movimento dos sem-terras, seja o movimento sindical, seja o movimento de bairros, né, das exigências da reforma urbana, enfim. Então, essas são as questões que estão colocadas e nós não estamos fora desse contexto, em que pese que hoje, na conjuntura, nós somos o único movimentação nacional que tem colocado em questionamento essa pauta econômica do governo. Uhum. Marcos, a Sofia vai colocar aqui a última fala do Lula para a gente contextualizar o que a gente está trazendo aqui e do que você está falando. Podemos colocar, Sofia? Sim, ficamos. Vamos aguardar um pouquinho. Para começar e tem um tempo para terminar. A única coisa que não se pode permitir é que uma greve termine por inanição. A única coisa que não pode acontecer, porque se ela terminar, as pessoas ficam desmoralizadas. Então, o dirigente sindical, ele tem que ter coragem de propor, ele tem que ter coragem de negociar, mas ele tem que ter coragem de tomar decisões que muitas vezes não é o tudo ou nada que ele apregoou. Eu sou um dirigente sindical que eu nasci no tudo ou nada. Para mim era o seguinte, 100% é nada, 100% é nada, ou 83% é nada, ou 45% é nada. Muitas vezes eu fiquei com nada. Muitas vezes eu fiquei com nada. E eu acho que nesse caso da educação, se vocês analisarem o conjunto da obra, vocês vão perceber que não há muita razão para essa greve estar durando o que está durando. Porque quem está perdendo não é o Lula. Quem está perdendo não é o reitor, quem está perdendo é o Brasil e os estudantes brasileiros. Isso tem que ser levado em conta. E não é por 3%, 2% ou 4% que a gente fica a vida inteira de greve. Vamos ver os outros benefícios. Vocês já têm noção do que foi oferecido? Vocês conhecem o que foi oferecido? Vocês conhecem? Porque no Brasil está cheio de dirigente sindical que é corajoso para decretar uma greve, mas não tem coragem de acabar com a greve. Sabe, então, eu fui dirigente sindical, eu sei como é que funcionam as coisas, sabe? Já participei até da greve da USP, 1979, mas eu só queria que levasse em conta o seguinte, gente, sabe? O montante de recursos que a companheira Esther colocou à disposição é um montante de recursos não recusável. Eu só quero que leve isso em conta, porque senão nós vamos falar em universidades, institutos federais,
e os alunos estão à espera de voltar à sala de aula. Marcos, essa fala, uma certa acusação aos dirigentes sindicais e não disse, disse o quê? Que causa para vocês? Primeiro, assim, vários colegas interpretaram que o Lula, com essa fala, ele, de certa forma, colocou os pais de alunos, e a sociedade contra o movimento. Eu avalio o seguinte: no contexto, essa fala do Lula, ela está mais para fazer uma autocrítica e uma bronca exatamente na sua equipe, porque foi a sua equipe que, em cada processo negocial, chegamos a levar aí de uma mesa para outra 30 dias, tá? E todo esse tempo aí nós não tínhamos governabilidade sobre a possibilidade de impor ao governo um calendário de negociações que se resumisse a 15 dias, a uma semana, 15 dias, né? Por quê? Porque quem era o coordenador do processo negocial, que era o Feijó, que tem uma tradição, vamos dizer assim, no movimento sindical, do setor metalúrgico, né? Não entendeu qual é a dinâmica do setor público no processo negocial e ficou arrastando as negociações aí por muito tempo, né? Antes mesmo dessa fala do Lula, o Lula cobrou, né, do próprio ministro da Educação por que mais de um ano anunciado sem institutos, até agora nenhum deles saiu do papel. Então, isso daí mostra que há uma descoordenação do ponto de vista do planejamento do próprio governo, né? E, portanto, nós ficamos esperando um processo de debate interno do governo para chegar à proposição. É interessante que nessa reunião o ministro Haddad não estava presente, quem tem a chave do cofre, e depois ficamos sabendo que, paralelo a essa reunião, que o Haddad não estava presente, ele estava tendo uma reunião secreta com o diretor-presidente do Santander, e provavelmente negociando aí a política macroeconômica de reajuste zero, ou se não, negociando aí a questão do futuro presidente do Banco Central. Então, na verdade, essa fala do Lula, ela não teve nenhum impacto no movimento, a greve continua no mesmo patamar de adesão, né? É claro que estamos, a partir dessa fala, tendo muito mais discursos raivosos, não só por parte da direita fascista, mas agora também por parte de uma base acrítica desse próprio governo, né, que não está percebendo os rumos que o governo está tomando, né, que está indo para bem longe do que foi a proposta programática que nós da educação apresentamos e que esse governo se comprometeu com ela, né? Então, a gente elege o governo para cumprir a parte programática. Então, nesse sentido, não tem nenhuma dúvida, nós temos bastante maturidade, nós sabemos o limite do movimento, até porque não vamos derrotar a política macroeconômica do governo sozinho, só o setor da educação, temos clareza disso. E estamos, sim, há vários momentos, a gente fez várias contrapropostas, de 2023 até agora, mostrando a disposição de negociar e de fechar essa greve, né, como ele ali cobra, tá certo? Então, temos plena tranquilidade de saber que não é a nossa responsabilidade para essa greve estar demorando tanto tempo, né? Tem uma responsabilidade clara do governo nisso daí. E o que é interessante, para concluir, é que ao longo desse movimento, que foi, de certa forma, desvelando, né, as opções do próprio governo Lula em relação à educação, a gente foi percebendo que outras questões foram surgindo que exigirão de nós
em outros momentos, ter que voltar a um processo de luta, como é, por exemplo, a sinalização que estão se dando em relação à desvinculação do salário mínimo da Previdência, como é a desvinculação constitucional dos percentuais da educação e saúde. Então, nós temos plena ciência que a greve ela tem começo, meio e fim, tá? Ela é uma ferramenta usada num contexto específico de negociação, mas a luta ela é permanente. E nós sabemos que, terminada essa greve, nós vamos ter que está continuando a lutar pela reposição do orçamento da nossa rede, porque a cada ano, né, os cortes estão sendo apresentados e esse teto de gasto que continua, ele vai atingir necessariamente o nosso orçamento, né, porque ele vai espremer no limite, né, aquilo que nós vamos chegar no teto daqui um pouco desse teto. Marcos, a gente está terminando essa entrevista, mas eu queria só falar uma palavrinha sobre essa frase, né, que ele fala aí nesse discurso dele, de que eu já fui liderança sindical e sempre lutei por tudo ou nada, e muitas vezes tive o nada. É justamente isso que decepciona muito, né? Justamente como liderança. Não, eu acho que o pior é a risadinha no fundo. O pior é a risadinha no fundo. Não, e assim, o Lula é presidente hoje, tá? Ele não é um líder sindical. Então, ele tem que olhar para a sua base sindical, da qual eles são hegemônicos, por exemplo, a CUT e outras centrais sindicais que estão dentro da influência do governo, praticamente todas hoje, e tem que falar assim, qual é a mobilização que essa base sindical, que tem uma estrutura potente, vamos dizer assim, né? As centrais sindicais aqui têm uma estrutura potente, e por que essa base sindical não hoje se mobiliza socialmente para reverter, por exemplo, a reforma da trabalhista, ou a contra-reforma trabalhista do Temer, a contra-reforma previdenciária. Então, se a sua base sindical não se mobiliza, hoje, eles não estão por tudo ou nada, eles estão por nada. Isso que nós temos que ter claro. E o Lula é responsável, porque é ele, na verdade, um grande dirigente, né, e a sua base sindical social não está fazendo nenhuma mobilização para reverter esse quadro. Sim. Então, nessa toada, nessa batida, nós vamos ser derrotados, sim. Mas vamos ser derrotados não porque estamos jogando água no balde da direita. O movimento, pelo contrário, né, o movimento está tentando recuperar uma pauta dos trabalhadores que só ela, e mobilizando em torno dela, é capaz de fazer frente ao fascismo. Entende? A articulação da direita. Sim. É muito bom te ouvir, Marcos. Foi bom a gente ter colocado essa fala também, porque denota pelas palavras, por essa entrevista com o Marcos, a seriedade do movimento, e a fala do Lula, infelizmente, é uma fala que, no lugar de valorizar esse movimento e fazer com que a sociedade valorize esse movimento, porque é o único grande movimento hoje que realmente está aí, fazendo uma pressão para esse governo, ele faz uma fala nesse sentido. Por último, eu gostaria de dizer que não é verdade que os alunos queiram voltar para a sala de aula do jeito que está. Eu acho que não é verdade, pelo menos é o que a gente tem escutado. Tem muitos alunos que estão extremamente preocupados com as condições nas quais eles estão dentro das universidades e dentro dos institutos e que querem sim e estão apoiando o movimento. Não é verdade. Enfim, Marcos, vou me despedir aqui de ti, te deixo te despedir da gente também. E, mais uma vez, muito obrigada e parabéns por essa luta, e a gente está com vocês. Não, também parabéns aí ao Portal Desacato. A gente, como entidade, aí, a gente está fazendo uma boa conversa aí com a Marina e com o pessoal, né, para ter aí uma parceria mais permanente, né, no sentido de que a gente considera a luta hoje pela democratização da comunicação como fundamental.
E aí, novamente, né, estamos batendo de frente com a política de comunicação do governo, que não tem valorizado exatamente essa democratização no sentido de estar apoiando essas redes que são a única possibilidade da gente fazer um debate contra-hegemônico, né, fazer a disputa contra-hegemônica na sociedade hoje. Só quando tivermos uma rede nos moldes da cooperativa Desacato, espalhado pelo Brasil todo, que nós vamos ter condições de estar num patamar de fazer a disputa contra-hegemônica necessária hoje no país. Então, parabéns ao Desacato aí. Obrigada, Marcos. Muito obrigada. Volte sempre.